Olá pessoal, bem-vindos novamente. Vamos continuar aqui com as nossas aulas de ChatGPT para espiritualidade e desenvolvimento pessoal. E nessa aula aqui eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do poder criativo do ChatGPT em relação a algumas práticas que eu considero assim um pouco perigosas que estão começando a surgir pelo mundo todo, que é o uso do ChatGPT para compor orações. Então, o ChatGPT está sendo utilizado, graças à sua inteligência artificial e capacidade criativa, para simular experiências religiosas e transmissões de mensagens. É claro que o ChatGPT em si não possui uma responsabilidade sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês essa capacidade do ChatGPT para vocês conhecerem também esse lado e até mesmo saberem se prevenir do uso público disso, porque vocês até podem utilizá-lo como maneira de inspiração, uma forma de vocês aprenderem a compor a própria oração para vocês mesmos. Mas, do meu ponto de vista, eu acho isso um equívoco quando você pede para uma inteligência artificial que não é capaz de realizar nenhum tipo de experiência transcendental, nenhum tipo de experiência espiritual, não é capaz de acessar de maneira nenhuma uma intuição espiritual, e pedir para ela gerar, através de simplesmente um acúmulo de dados colocados de maneira lógica, e com isso transmitir uma experiência espiritual, né? Isso aqui é algo que eu acho que não é legal para a gente usar. Mas está aqui para eu mostrar para vocês esse poder, para vocês saberem que isso é possível. Aqui, por exemplo, nesse chat, estou mostrando que o ChatGPT é um guru de Bhakti Yoga. E eu pedi para ele, compõe uma oração sobre o conceito de servir Deus. Isso é muito presente no Bhakti Yoga, principalmente Hare Krishna. E ele foi lá, ele compôs aqui, né, como se fossem versos ainda, e depois vocês podem pausar para ler com mais calma. Aqui no chat de missa religiosa, eu solicitei a ele para que simule um padre católico e pedi para ele compor uma missa inspirada em um ensinamento aleatório de salmos relacionado ao tema de amizade. Percebam como ele colocou, inclusive, até mesmo a estrutura de uma missa. Eu não sou católico, não sei se isso aqui está correto, o quanto isso aqui é assertivo, mas aquele que é católico pode fazer um uso muito bom disso daqui, ou, obviamente, um uso muito errado. Principalmente se um padre pegar isso aqui sem revisar, simplesmente copiar o texto, jogar num áudio e falar que a inteligência artificial está dando mensagens espirituais, né? Então, podem ver aqui, ó, o roteiro todo certinho, ó. Depois vocês podem novamente pausar para ler, ver como faz sentido. E novamente, o ChatGPT, ele é capaz de aprender. Então, se ele errar em qualquer setor aqui, basta você vir enviar mensagem e falar para ele, ó, nessa etapa, por exemplo, de pós-comunhão, você cometeu este erro. Corrija este erro da seguinte maneira. Então, se você é um padre, você sabe ensinar, inclusive, o ChatGPT a fazer orações de maneira mais assertiva. E aí depois eu pedi para ele simular um pastor evangélico, né? Eu não sei que palavra seria mais adequada aqui, então eu utilizei essa maneira porque eu também não sou evangélico. Então ele veio também, ó, novamente, com alguns tópicos, tema da pregação e, né, novamente, vocês pausam aí para ler depois. Essa aqui é outra forma de pedir para o ChatGPT simular papéis religiosos e criar orações. Aqui, por exemplo, ó, eu pedi para ele simular um bandista, né? Um transe durante o ritual incorporando uma entidade pertencente à falange dos boiadeiros. Compõe uma resposta para alguém pedindo ajuda para se livrar de mal olhado. Tá aqui a resposta dele. A resposta pode ser até coerente para quem não conhece de Umbanda. Eu não conheço muita coisa, mas vale a mesma dica. Se você é um bandista e quer aprender a se comunicar com pessoas que pedem ajuda de alguma maneira, você pode solicitar para ele e qualquer coisa que ele erre, você corrija-o. Ó, você errou sobre isso, isso e isso. Poderia corrigir dessa maneira? E você ensina para ele como que deve ser corrigido. Pode ver que ele até citou aqui ervas, ó. Será que essas ervas estão corretas para se livrar de um mal olhado? Será que realmente está correto? Quem é de Umbanda saberia dizer. Beleza, pessoal?
Isso aqui, então, é ele simulando um, um espiritualista umbandista. E, novamente, eu não sei quanto de Umbanda o ChatGPT conhece. E aqui, para terminar, eu simulei o seguinte, ó. Eu tomei ayahuasca e entrei na força. Você é a força da ayahuasca. Compõe uma miração dentro do tema de esvaziamento mental e purificação da alma. Para quem já tomou ayahuasca, o termo miração é muito familiar, que é simplesmente a imaginação ativa do inconsciente tomando conta do consciente, emanando visões e muitas vezes sons e até mesmo cheiros com relação a experiências que estão sendo passadas a partir de um simbolismo para o realismo. E aí tudo isso pode ter um significado para a vida da pessoa, pode representar qualquer tipo de sentimento, um aglomerado de emoções, tudo ali junto. E podem ver como ele escreveu. Ele escreveu de maneira muito poética. É exatamente como muitas experiências de ayahuasca são relatadas em blogs, em posts ou até mesmo em artigos científicos sobre a bebida. Né? Novamente, vocês podem pausar depois para ler com calma esse texto aqui que é muito interessante. Porém, pessoal, vamos lá reforçar. O ChatGPT não é uma autoridade no assunto. Ele não tem capacidade de intuição. Então você produz isso aqui de maneira ética para você adquirir um conhecimento, uma experiência, estudar, simular experiências para você mesmo preencher a sua capacidade criativa religiosa, porque as duas coisas andam juntas através de, por exemplo, uma inspiração artística, mas utilizar isso aqui como se fosse uma palavra inspirada de revelação de mensagem ou algo do tipo, isso eu acho um despropósito com relação à espiritualidade e até mesmo ao ChatGPT. Porque se você perguntar para o ChatGPT se ele se considera um guia espiritual, como eu já fiz, ele vai responder que não. O ChatGPT sabe que ele é apenas uma ferramenta. E devemos tratar o ChatGPT e colocá-lo nesse lugar. E não só o ChatGPT. Toda a inteligência artificial é simplesmente uma ferramenta. É igual a um martelo. Da mesma maneira que um martelo constrói uma casa ou um edifício gigantesco, ele é só um martelo. Então não vamos confundir ferramenta com resultados. Beleza, galera? Então a gente continua nos próximos vídeos aí e até mais!